Bom dia, abençoados, tudo bem com vocês? Bom, vamos a mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar mais um pouquinho aí sobre a regionalização do território brasileiro. Então eu vou pedir que vocês peguem o livro de vocês de geografia, abram aí no percurso 3 na página 30, regionalização do território brasileiro. Bom, na última aula nós já comentamos um pouquinho sobre a regionalização. E nós já vimos que o termo regionalização significa divisão, não é isso? A divisão de um território em partes ou unidades territoriais. Bom, essa divisão, ela segue alguns critérios. Esses critérios podem ser critérios de ordem natural ou física, quando a gente está pesquisando, estudando, dividindo baseado em elementos naturais, como o tipo de relevo de determinadas localidades, tipo de clima, tipo de vegetação, tipo de hidrografia. Então, quando a gente pega esses elementos naturais, se baseia em elementos naturais ou físicos, a gente está fazendo aí uma regionalização, uma divisão baseada então em ordem natural. Quando a gente pega aspectos relacionados à cultura, acontecimentos históricos, econômicos, políticos, populacionais, a gente está utilizando então os critérios de ordem humano ou social. Então a regionalização ela pode seguir esses dois caminhos, os aspectos naturais ou os aspectos humanos sociais. Ou pode haver a junção. Eu posso fazer uma regionalização utilizando esses dois tipos de critério, tanto o critério natural quanto o critério de ordem humana e social. Bom, qual a importância de se regionalizar? A regionalização ela tem uma importância muito grande que é para facilitar a administração de um território. E a gente pode analisar da seguinte forma: a nossa casa ela é regionalizada, ela é dividida, não é isso? Ela é dividida em cômodos. Nós temos a sala, nós temos o quarto, nós temos a cozinha, nós temos o banheiro, ou seja, cada cômodo da nossa casa ele tem uma função. O quarto serve para quê? Para tomar banho, para assistir televisão, para cozinhar, para jantar. A cozinha serve para quê? Então, qual a função de cada um dos cômodos da nossa casa? A gente sabe a gente sabe, por exemplo, organizar os móveis da nossa casa. A cama vai ficar na cozinha ou vai ficar no quarto? No banheiro vai ficar o quê? O vaso sanitário ou vai ficar um fogão? Então a gente sabe o que é que vai ficar em cada cômodo da casa, não é isso? Então a gente tem uma divisão dentro da nossa casa que vai facilitar a organização. Imagina se nós não tivéssemos paredes na nossa casa. Como é que a gente ia organizar esses móveis sem ter a noção do que era quarto, do que era banheiro, do que era cozinha, do que era sala? Ia ser totalmente desorganizada a nossa casa, não é isso? A gente não ia ter essa divisória para nos facilitar durante uma organização de móveis, por exemplo. Com o nosso país acontece a mesma coisa. Se o nosso país não tivesse essa divisão regional, nós teríamos então uma desorganização. O presidente teria um trabalho imenso para administrar o nosso território. Dividido, a gente já vê as dificuldades que o governo tem para administrar. Imagine se nós não tivéssemos essa divisão. Então a regionalização ela serve para facilitar a administração pública e a criação de programas governamentais. Bom, no Brasil a gente tem a regionalização oficial, que foi instituída pelo IBGE, a regionalização de 1988. Essa é considerada a regionalização oficial. Essa regionalização ela foi criada em 1988 pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, esse instituto ele se baseou em aspectos naturais e aspectos humanos, principalmente os aspectos econômicos, e dividiu o território em 5 grandes regiões geográficas, que é a região norte, formada pelos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, Amapá e Tocantins; região nordeste, formada pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia; região centro-oeste, formada por Mato Grosso do Sul e Goiás; região sudeste, formada por São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro; e a região sul, formada por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bom, essas são as 5 grandes regiões geográficas do território brasileiro. Bom, como eu falei, essa regionalização do IBGE, ela serve para os governos municipais, estaduais e federais, eles planejarem melhor
e implementarem, ou seja, criarem ações que podem atender às necessidades de cada uma dessas regiões. É provável que na casa de algum de vocês, principalmente os alunos que moram na zona rural, que vocês tenham na casa de vocês uma cisterna que foi criada pelo governo federal, que foi um programa do governo federal ou um programa do governo estadual que criou cisternas. Bom, para algumas localidades do Nordeste. Bom, isso é possível por quê? Porque através dessa pesquisa do IBGE, o governo identifica onde são as regiões do Nordeste, onde são as cidades, quais são os municípios do Nordeste que têm mais dificuldade com relação o abastecimento de água, com dificuldade, que as comunidades que vivem longe de um rio, por exemplo, que não tem água encanada, que chove muito pouco, então o governo vai lá e cria as cisternas, criam programas que podem auxiliar ou amenizar o problema da escassez de água em determinadas regiões. Esse mesmo programa que ocorre no Nordeste pode ocorrer em outras regiões, professor? Pode, mas é um programa específico do Nordeste, porque nós temos o Nordeste como a região brasileira de maior escassez de chuvas no território brasileiro. Esse mesmo programa já não serve para a região Norte, por exemplo, porque lá é uma região que chove bastante. Os problemas enfrentados pela população lá da região Norte do Brasil são outros, que não a falta de água. Enquanto aqui falta água, ou nós temos a escassez de água, lá na região Norte é o contrário. Lá eles têm água demais, porque chove muito. Então o problema de lá são enchentes. O daqui é a escassez de chuva, é a seca. O de lá já são grandes enchentes. Em outras localidades, qual é o problema? Pode ser o desemprego, né? A falta de terras agrícolas. Então cada região vai ter os seus problemas comuns para aquela determinada localidade. Então, dessa forma, o governo pode melhor administrar o território brasileiro. Bom, além da regionalização oficial do Brasil, que é essa do IBGE, nós temos outras regionalizações não oficiais. Uma delas é a de Pedro Pinchas, de 1967, que criou as regiões geoeconômicas do Brasil. Professor, e essas regiões geoeconômicas utilizam critério? Bom, os critérios utilizados por Pedro Pinchas foram exclusivamente os critérios econômicos. Ele se baseou no desenvolvimento econômico de cada uma dessas regiões para agrupar aqueles que se assemelhavam. Então nós temos aí 3 regiões geoeconômicas: a do Amazonas, a do Nordeste e a Centro-Sul. Bom, e quais são as características comuns de cada uma dessas regiões? Nós podemos identificar que na região do Amazônia, nessa região econômica do Amazonas, nós temos uma característica comum na economia, que é a atividade extrativista. O que é atividade extrativista, professor? A atividade extrativista é a extração de minério, é a extração de plantas, é o extrativismo animal, ou seja, aquilo que você retira direto da natureza. Então nós temos aí as pessoas que vivem da extração, da retirada de minérios na região do Amazonas, da derrubada de matas, na retirada de sementes, de frutas, de raízes. Vivem exclusivamente da retirada de vegetais, né? da pesca, quando a gente fala do extrativismo aí da pesca, que vivem, são as comunidades ribeirinhas. Então são comunidades que vivem exclusivamente daquilo que é extraído da natureza. Região Nordeste. O que é que tem de comum entre a região Nordeste se tratando de economia? Boa parte da população do Nordeste, embora seja uma região que enfrenta grandes escassez, grande falta de chuva, é uma região que vive da pecuária, né? Criação de gado, principalmente o gado caprino, criação de bodes, de cabras, de ovelhas, também de gado bovino, mas o foco é o gado caprino. Então é uma região que vive da pecuária, da criação de gado. Então nós temos aqui uma região caracterizada pela atividade da pecuária. E a região Centro-Sul, professor? A região Centro-Sul agrupa os estados que têm um grande desenvolvimento industrial. São aqueles estados que têm a maior industrialização. Região Sul, todos os estados da região Sul, todos os estados da região Sudeste. E aí nós temos ainda Mato Grosso, parte do Mato Grosso, todo o estado do Mato Grosso do Sul e Goiás, que também fazem parte dessa região, pedacinho da Bahia, pedacinho do Tocantins, pedacinho do Piauí, pedacinho do Maranhão, que também estão englobados nessa região Centro-Sul. Então a Centro-Sul agrupa os estados brasileiros que têm um desenvolvimento industrial maior.
Bom, e nós temos uma outra regionalização, que é a regionalização segundo o meio técnico, científico e informacional. Isso significa, professor? Bom, isso significa que esse agrupamento teve como características comuns para essas regiões aqui, digamos assim, o desenvolvimento técnico informacional, o sistema de computadores, são aqueles que têm os sistemas de computadores mais avançados, que têm redes de transporte avançada, fluxo de mercadorias, ou seja, chegada, a venda, saída e entrada de mercadorias, um fluxo muito grande de chegada de mercadorias de outras regiões, de outros países, telefonia celular, a internet, ou seja, que tem esses setores mais avançados. Então nós temos aqueles que têm os mais avançados e os menos avançados. E de acordo com essa regionalização, nós temos 4 regiões segundo esse meio técnico, científico e informacional. Nós temos a região Amazonas, a Nordeste, a Centro-Sul e a Concentrada. E aí a região concentrada, mais uma vez, é aquela que tem o maior destaque nessa regionalização. A região concentrada é onde estão os estados que têm a maior tecnologia de computador, que tem os setores de internet mais avançado, que tem maior quantidade de aparelhos de telefone celular circulando, que tem as melhores redes de transporte. São os estados que recebem o maior fluxo de mercadorias, saída e chegada de mercadorias. Então nós temos aí Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que faz parte então dessa região concentrada. Região Nordeste, os estados que fazem parte dessa região, de acordo com esse critério, são os mesmos do IBGE, que considerando também são os mesmos da região geoeconômica. Então Nordeste, a região Nordeste, tanto na regionalização do IBGE, quanto na de Pedro Pinchas, quanto nessa outra regionalização que leva em consideração aí o sistema técnico, informacional e científico, o Nordeste sempre foi formado pelos mesmos estados. Então nós temos aí essas 3 regionalizações que nós podemos citar com relação ao território brasileiro. E cada uma delas com características ou com objetivos diferenciados. Observe que a regionalização do IBGE ela leva em consideração os aspectos naturais e físicos, e o IBGE ele respeita o limite dos estados. Então, observe aí que os estados que correspondem à região Nordeste, a região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul, eles respeitam os limites territoriais. Se a gente observar lá na divisão regional de Pedro Pinchas, que é a região geoeconômicas, essa divisão ela não respeita os limites territoriais. Se a gente for observar, Minas Gerais, por exemplo, pertence a 2 regiões, ao Nordeste e a Centro-Sul, de acordo com essa regionalização. A Bahia, a mesma coisa, pertence ao Nordeste e ao Centro-Sul. Maranhão pertence ao Amazonas e ao Nordeste. Por quê? Porque uma parte do Maranhão se assemelha mais, por exemplo, com a atividade extrativista. Já a outra parte do Maranhão se assemelha com a área da pecuária. Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, tem um clima parecido com o clima do Nordeste, tem as mesmas características daqui do Nordeste. Então, o norte de Minas Gerais, na divisa lá de Vitória da Conquista com Minas Gerais, a gente já tem aí características comuns com a Bahia. Então, essa parte de Minas Gerais é levada em consideração as características do Nordeste. Então, ela é anexada ao território Nordeste. Já nós temos aí a parte oeste do estado da Bahia, que se assemelha com o desenvolvimento da região Centro-Sul, que é mais industrializado. Então ela está localizada já nessa outra regionalização. Então a geoeconômica ela não respeita os limites territoriais dos estados. Ok? Nós vamos ficar por aqui e até a próxima aula. Tenham um excelente dia para vocês e respondam à atividade proposta, ok? Um abraço e até a nossa próxima aula.